Queridos irmãos, saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, tem o seu pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, e aqui na filial em Goiânia, o nosso gestor, pastor Anísio Francisco, tem imensa satisfação neste momento de iniciar o programa ou o culto de escola bíblica dominical. Reúna sua família nesta oportunidade para juntos aprendermos a palavra de Deus. Convidamos a todos nesta ocasião para darmos início ao trabalho do Senhor com uma oração. Eleve seus pensamentos a Deus junto conosco e oremos em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, queremos Te agradecer, Te louvar, Te exaltar, ó Pai, por esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos na Tua presença, ó Deus, reunidos com a família de Deus, no dia do Senhor, para aprendermos a palavra de Deus. Ó Senhor, que a Tua bênção, que o Teu favor bendito esteja sobre cada um de nós nesta oportunidade. Te pedimos que o Teu Espírito Santo se revele neste dia através da exposição da Tua palavra, que vidas possam ser edificadas. Ó Pai, permanece abençoando ao pastor desta igreja, nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, o nosso pastor Anísio Francisco, a todo o ministério da Tua casa, Senhor, e as suas respectivas famílias, que cada um, ó Deus, possa ser alcançado através da Tua bênção e do Teu favor. Senhor, permanece conosco neste dia, é o que Te pedimos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido irmão, queridos ouvintes, teleouvintes, não é? Você está iniciando, como já foi dito, está iniciando no seu lar o programa Escola Bíblica Dominical na web. Então, para nós é uma alegria, o nosso presbítero, o supervisor presbítero Jamison, por razões superiores, não pôde estar aqui conosco, mas ha designado alguns irmãos para estar cooperando nesta ocasião, neste trabalho. Nós convidamos nosso irmão auxiliar de trabalho, Orlando José, para estar louvando a Deus com os hinos congregacionais. Meus amados irmãos, também desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes e gratos ao nosso Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar em sua casa, em mais uma escola dominical. Em nome de Jesus, com autorização, iremos louvar com o hino de número 258 da nossa harpa cristã. Em nome de Jesus, todos juntos louvemos ao nosso Deus. Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados levou sobre si, veio na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou,
agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com os anjos e santos no céu, e hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Todos juntos louvemos a Deus. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, aquele que nos libertou, aquele que nos restaurou e aquele que nos salvou. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus é o nosso Senhor, aquele que nos deu a vida eterna. E nesta oportunidade ainda iremos louvar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o hino de número 266 da nossa harpa cristã. 266. Em nome de Jesus estaremos louvando a Deus. Nós resgatados fomos, nós resgatados fomos, por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos, pra nunca mais pecar. Em Cristo livres somos, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. Nós somos já eleitos, o céu pra desfrutar, também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos. Aleluia. Cante aí em sua casa, adore o Senhor, porque resgatados fomos para nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. No meio dos remidos, a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. Glória a Deus. Nós resgatados fomos para nunca mais pecar. Nosso Deus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Deus abençoe.
Muito bem, queridos irmãos, já temos louvado a Deus nesta manhã e eu creio que você está com a sua família reunida nesta oportunidade e queremos já efetuar a leitura bíblica da palavra de Deus, da segunda lição deste trimestre. Mas deixe-me antes apresentar a proposta da nossa lição bíblica para o segundo trimestre do ano de 2020, que tem por tema geral a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nós cremos que será um trimestre de bênçãos para a sua vida, para o seu conhecimento e crescimento espiritual. O comentarista desta lição, pastor Douglas Batista, estará abordando a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios e tratará a respeito do tema da igreja, né, ou da eclesiologia, nas suas variadas temáticas. Então, na semana passada, os irmãos não tiveram a oportunidade de acompanhar a introdução, mas cremos que faremos um resumo objetivo desta primeira lição e também desta segunda lição para você não perder o conteúdo da lição bíblica da escola dominical. Sempre nós dizemos que a escola dominical é a família de Deus, reunida no dia do Senhor e na casa do Senhor. E hoje você está com a sua família, né, está em família, em razão das circunstâncias que carregam nosso país e o mundo, e tem a oportunidade, não é, de receber-nos na sua casa. Então, a escola bíblica dominical é uma bênção de Deus para a família cristã. É a família cristã reunida no propósito de conhecer a Deus através da sua palavra. Que bênção ter você aqui conosco, e logo mais já estaremos passando para você o número para estar interagindo conosco aqui na nossa escola bíblica dominical na web. Mas antes, queremos já mandar um abraço caloroso para você, querido irmão que está participando aí através do Facebook, e Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus, e queremos agradecer a você pela sua participação, né, por estar acompanhando-nos através da web. Mas, amados irmãos, já vos convido para a leitura da palavra de Deus, da segunda lição, que tem por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E a leitura bíblica em classe, pega sua Bíblia nesta oportunidade, vamos fazer uso dela, como sempre nos orienta o nosso supervisor, e também a superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco. Pega a sua Bíblia junto com a sua lição. Para quem não tem lição, acompanhe junto conosco o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 e 4, e em seguida do versículo 9 ao versículo de número 14. Já conosco também está aqui o nosso intérprete de Libras, o nosso querido irmão Milton Cunha, estará participando conosco aqui, né, transmitindo, tornando acessível o culto para os irmãos, né, para as pessoas que têm deficiência, né, ou têm dificuldade auditiva, para estar interagindo também aqui
com com a nossa escola bíblica dominical. Então, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4, em seguida, do versículo 9 ao versículo de número 14. Encontrou? Amém? Então, vamos juntos ler a palavra de Deus neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Queremos agradecer a Deus pela sua palavra lida nesta oportunidade. Eu convido você para orar junto conosco. Também nesta oportunidade está conosco nosso irmão Rafael Barros, nosso diácono, ele que é secretário da supervisão das escolas bíblicas dominicais aqui no campo em Goiânia. O mesmo estará orando nesta oportunidade em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, conforme nos autoriza nosso diácono Tiago Barbosa, vice-supervisor das escolas dominicais. Estaremos orando em nome de Jesus. Querido Deus, Pai eterno e todo-poderoso, queremos te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, para poder transmitir, meu Deus, a tua palavra, para poder levar ao ensino da tua palavra, Deus. Te pedindo as bênçãos sobre todos os irmãos que aqui estão reunidos, meu Deus, como os que estão em casa acompanhando, meu Deus, a EBD Web, Deus. Que o Senhor possa ajudar a cada um, Senhor. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre a vida de todos que estão nos seus lares, acompanhando, meu Deus, e cultuando, meu Pai. Deus, ajuda o nosso pastor presidente, meu Deus, como também o nosso pastor local. Que o Senhor possa conceder, Senhor, saúde, meu Deus, a cada um, Pai. Deus, ajuda, meu Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos seguindo com a proclamação da nossa escola bíblica dominical, louvando ao Senhor Jesus com mais um hino da nossa harpa cristã, pelo nosso irmão Orlando José, ele que é cooperador da supervisão da escola bíblica dominical aqui no campo da cidade de Goiânia, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez iremos louvar a Deus com alguns hinos da harpa. Convidamos a todos para louvarmos com o hino de número 3 da nossa harpa cristã, bastante conhecido. E os irmãos iremos louvar em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, nosso Senhor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Todos juntos, oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória ao nome de Jesus. Este é o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa lhe abençoar nesta manhã, que você possa aprender mais da sua palavra neste novo trimestre que estamos iniciando. E o nosso Deus estará contigo a todo momento e a todo instante. Ele é o teu Senhor. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você na sua casa pode adorar o nome de Jesus, pode exaltar o nome de Deus nesta manhã, por tão grandioso feito, né, nas nossas vidas que Ele nos tem concedido. Louvar a Deus pelo privilégio de estar ouvindo e aprendendo nesta oportunidade a sua gloriosa palavra. Queridos irmãos, já como anunciamos, vamos transmitir um resumo da primeira lição deste trimestre e em seguida estaremos na abordagem propriamente dita da segunda lição nesta oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos convidar o nosso irmão auxiliar de trabalho João José para estar transmitindo o resumo da primeira lição em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu também vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Como foi dito aqui pelo nosso diácono, nosso irmão Tiago Barbosa, nós fomos incumbidos de trazer um resumo desta primeira lição. Hoje está sendo dada a lição de número 2,
mas a lição de número 1, que não foi possível ser transmitida, achamos por bem a gente fazer pelo menos um resumo, tendo em vista que as lições elas trazem uma sequência de estudo. E nesta primeira lição, ela tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A verdade prática, acho muito interessante falar, a verdade prática desta lição diz que a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A nossa lição bíblica em classe, que não será lida, mas você pode depois acompanhar aí na sua Bíblia, ela está inserida na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 1 e o versículo 1 e 2, bem como também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, o versículo de 1 ao versículo de número 7. O objetivo dessa lição, ele tem como objetivo geral mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. E o primeiro ponto é apresentar a autoria e data da epístola. O segundo ponto dessa lição é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro e último ponto desta lição é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. A gente temos aqui, interagindo com o professor, na lição de mestre, diz que o assunto deste trimestre é a carta aos Efésios. Nela, estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de nossos alunos. Nesta oportunidade, queremos também apresentar o comentarista desse trimestre, que é o pastor Douglas Batista. O mesmo é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal. O mesmo também, ele tem doutorado em teologia e licenciado em filosofia. O nosso comentário, na nossa introdução, diz que a epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado no meio de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, melhor dizendo. Nesta lição, nós vamos estudar os aspectos introdutórios, né, desta lição. E as principais abordagens doutrinárias desta carta. Durante este período, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. O primeiro ponto da nossa lição tem como título autoria e data. Esta carta ela foi escrita, não é? Nós sabemos que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E o mesmo ele se apresenta logo no primeiro versículo, né? Que fala o seguinte: primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 1, versículo de número 1, tem a seguinte expressão: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, a gente já sabe que a autoria desta carta foi o apóstolo Paulo, né? No livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê, né, que Paulo era conhecido como Saulo, esse nome hebraico, que tinha como significado solicitado. Já na carta que Paulo escreve, assim como as demais cartas que ele escreveu, ele nunca se apresenta como sendo Saulo, que seria o solicitado, mas se apresenta sempre como Paulo,
que tem como significado o nome de Paulo, significa pequeno. O mesmo a gente já conhece a história do apóstolo Paulo, que em tudo ele o colocaria Deus como sendo o maior de tudo e de todos, né? Segundo tópico do primeiro ponto, fala a respeito da assinatura apostólica. E como eu já falei, né, ele nunca se identifica como Saulo e sempre como Paulo. O terceiro tópico do primeiro ponto fala a respeito de uma epístola da prisão. A gente sabe que Paulo escreveu algumas epístolas, e entre elas a epístola aos Efésios, né, que Paulo, na época, se encontrava preso em Roma, né? Inclusive, ele chega a se identificar, no capítulo 3, o versículo 1 aos Efésios, como sendo prisioneiro de Cristo, né? O preso do Senhor, no capítulo 4, versículo 1, né? E o embaixador em cadeias, no capítulo 6 e o versículo 20. Essa carta de Paulo, ela tem apenas 6 capítulos, o que a gente orienta que todos deveriam ler toda a carta, tendo em vista que é uma carta pequena, né, mas de um conteúdo bastante aprofundado e bastante extenso, né, para a edificação de nossas vidas. Terceiro tópico, melhor dizendo, o quarto tópico da lição do primeiro ponto, fala da data, e diz que, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas já na região do Mediterrâneo, Paulo escreve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo número 28 e o versículo de número 30. Entre os anos 60 e 62, depois de Cristo, aproximadamente, Paulo estava preso. E a partir desta premissa, a data provável da redação dessa carta aos Efésios, ela deve ter ocorrido entre 61 e 62, né? Já na época, tendo Tíquico como o seu portador. Passando já para o segundo ponto, tendo em vista que isso aqui é apenas uma visão panorâmica da primeira carta, o segundo ponto da nossa lição fala a respeito dos destinatários. E o primeiro tópico do segundo ponto fala a respeito da cidade de Éfeso, uma cidade que foi construída por volta de 1050 a.C. Era uma cidade bem conhecida, né? Tornou-se centro religioso, comercial e político na época, né, da Ásia Menor. Era uma cidade litorânea e conhecida como uma metrópole. Por quê? Porque tinha cerca de 500 mil habitantes. E naquela cidade havia também ali um anfiteatro, né, que era conhecido como sendo o maior do mundo. Naquela época já era conhecido como o maior do mundo, tendo em vista que a sua capacidade era de cerca de 25 mil espectadores. Nessa cidade também tinha ali o templo, um templo que era conhecido como o templo de Artemis, conforme o segundo tópico do nosso segundo ponto. Fala que a cidade abrigava o templo de Artemis, que era conhecido também como o templo de Diana, a deusa da fertilidade. Diana não era só conhecida como deusa da fertilidade, mas era conhecida também como deusa da caça, protetora dos caçadores, a deusa da natureza. E nessa questão da deusa da fertilidade era realizado diversos cultos. E esses cultos eram regados a muita prostituição e muitas coisas que desagradavam verdadeiramente a Deus. A sua maior fonte de renda naquela cidade era tanto os turistas, né,
que procuravam aquela cidade, porque o templo de Artemis era conhecido também como a 7ª maravilha do mundo, né? A sua economia dependia desses turistas, e a sua maior renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo, que pregava contra a idolatria. Né? Idolatria essa que era algo tremendo. Né? O pessoal adorava Diana como sendo uma verdadeira divindade, que para eles eram. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre a igreja de Éfeso. E diz que Paulo ele evangelizou a cidade e os seus moradores durante 3 anos. E quando chegou lá em Éfeso, ele já encontrou ali 12 discípulos, o qual o indagou perguntando se eles já eram batizados com o Espírito Santo, e os mesmos responderam que nem sequer tinha escutado falar acerca de batismo com o Espírito Santo, nem sabia que havia Espírito Santo. E Paulo pregou para eles, ali naquela oportunidade, perguntou também em que eles eram batizados, e eles disseram que era batizado no batismo de João. E Paulo diz para ele que o batismo de João era para o arrependimento de pecados, mas o próprio João já havia falado que depois dele haveria um que viria e aquele o batizaria também, né, com o Espírito Santo e com fogo. Né? E nesta feita, Paulo os batizou novamente em água, né, e depois, impondo-lhe as mãos, eles receberam também o batismo com o Espírito Santo. Então, essa igreja era uma igreja bem estruturada, tornou-se uma igreja bem estruturada, tanto é que lá em Pátimos, Jesus, quando apareceu a João Batista ali naquela ilha, ele manda João escrever 7 igrejas, os 7 pastores daquela localidade na Ásia Menor, e a primeira igreja que recebeu a carta ou que recebeu a autorização de ser feita foi a igreja de Éfeso. Né? Essa igreja de Éfeso era uma igreja bem conceituada. Né? E naquela região também Paulo foi usado por Deus poderosamente. Né? Diz aqui o comentarista, confirmando o que a Bíblia diz, que Paulo ele foi usado de maneira tal naquela igreja, que aquela igreja não só crescia, mas acontecia milagres e prodígios, a ponto de o lenço, né, e os aventais de Paulo, ele era usado tanto para curar enfermos, como para expulsar demônios. Grandes líderes passaram por ali também, pelaquela igreja, entre eles o apóstolo Apolo, melhor dizendo, o servo de Deus Apolo, um homem que eu gosto muito, admiro muito aquela passagem, tendo em vista que mesmo pelo fato dele não ser batizado com o Espírito Santo, mas ele era eloquente, poderoso nas Escrituras e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conforme está escrito no capítulo de número 18 e os versos a partir do verso de número 24 até o 28. Né? Ele não conhecia o batismo ainda com o Espírito Santo, conhecia apenas o batismo de João, mas era um crente cheio do poder de Deus e cheio do Espírito Santo. Não é? Porque nós sabemos que é possível ser cheio do Espírito Santo e sem ser batizado com o Espírito Santo. Do mesmo jeito que também pode ser batizado com o Espírito Santo e se não buscar da parte de Deus ser cheio, não vai ficar cheio do Espírito Santo só pelo fato de ser batizado com o Espírito Santo. E a saudação epistolar de Paulo. Esta saudação é considerada a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirigia aos crentes ali daquela região, apenas com as palavras, e cumprimentava com as palavras graça e paz. Quando ele falava de graça, ele lembrava aqueles que haviam sido salvos pela graça, conforme está escrito, capítulo 2 e versículo 8 aos Efésios. Não é? Fazia com que eles se lembrassem que foi a graça de Deus, o amor de Deus, o amor que a gente não merecia, né? O favor não merecido.
que eles receberam, foi através disso que eles receberam o batismo com o Espírito Santo e receberam da parte de Deus a salvação. E para encerrar, temos aqui o terceiro ponto da nossa lição, que fala a respeito do propósito da mensagem. E o primeiro tópico do terceiro ponto diz que, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras que Paulo escreveu, né? Diz que o problema não era esse, o problema era instruir os novos convertidos que ali tinham, né? Tendo em vista que o povo tinha saído de uma idolatria e de uma linha de pensamento totalmente diferente, e era possível que alguns crentes ainda trouxessem consigo alguma coisa de lá do mundo antigo, aonde eles viviam. Então, esse foi o maior propósito. A mensagem, o segundo tópico do terceiro ponto, fala que a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo como a cabeça da igreja e os crentes como o corpo, né? Que no caso, a igreja como corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos deste assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação do povo por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito Santo. E diz aqui que os novos relacionamentos conjugais e as lutas contra o diabo também era parte dessa mensagem, desse escrito de Paulo aos crentes de Éfeso. Aos crentes de Éfeso, que serve para nós também nos dias de hoje. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo continue nos ajudando e abençoando, e que nós possamos, através destas lições gloriosas, a gente possa alcançar da parte de Deus aquilo que Ele tem determinado para que alcancemos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito bem, queridos irmãos, queremos louvar a Deus por esta primeira parte, ou parte introdutória ao assunto da nossa lição, e você estudou aqui, não é, considerações gerais acerca da carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Então, é importante entender todo este contexto cultural em que os crentes estavam inseridos, né, em seus dias, para que assim tenhamos uma maior compreensão da mensagem da carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. É interessante observar que o nosso irmão que nos antecedeu tratou que a igreja, né, ou a comunidade de Éfeso, ela estava inserida em costumes pagãos, mas a partir do momento em que aquelas vidas, né, que eram pessoas, tanto judeus como gentios, foram alcançados pela mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles passaram a ter um novo estilo de vida. Então, é por isso que a palavra de Deus nos afirma que em Cristo somos novas criaturas, né? Que as coisas velhas já passaram e que tudo se faz, ou que tudo se fez novo. Então, um novo estilo de viver, é uma nova forma, e que esta maneira ela é proporcionada através da revelação da mensagem do Evangelho. É verdade que é possível que os crentes da igreja em Éfeso viviam em constante conflito, e é por isso que Paulo, escrevendo no capítulo 6 da Epístola aos Efésios, fala, não é, do combate espiritual em que eles estavam inseridos, mas que
a igreja dispunha de armas espirituais para vencer esta batalha. Então, querido irmão, que você possa estar firmado na batalha espiritual, estar firme em Cristo, em meio às batalhas espirituais que possivelmente esteja enfrentando na sua vida. Mas vamos introduzir agora a lição de número 2, com o nosso diácono Rafael Barros. Ele estará trazendo também considerações a respeito deste mesmo capítulo, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, né? Com temas já mais específicos, direcionados à igreja que está em Éfeso, ou que estava, os crentes de Éfeso. Nosso diácono Rafael Barros, em nome de Jesus. Mais uma vez, queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta oportunidade, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves, também pela vida do nosso pastor local, pastor Anísio Francisco. Que Deus continue abençoando a sua vida, da sua família, e por esta oportunidade também das escolas bíblicas dominicais de estar realizando esse trabalho via web. Louvamos a Deus também pela vida do nosso presbítero Jamison Azevedo, que é o supervisor das escolas bíblicas aqui na cidade de Goiânia, e todos os irmãos que aqui estão conosco, que cooperam na supervisão, à frente, o nosso diácono Tiago Barbosa. Nosso irmão João José, ele já trouxe um resumo da primeira lição que tivemos a semana passada, que fala do autor desta carta aos Efésios, o destinatário, né, que são os irmãos ali de Efésios, onde Paulo evangelizou ali em suas viagens missionárias, e em um momento que ele estava preso, ele escreve esta carta para os irmãos ali em Éfeso. A segunda lição que estaríamos abordando hoje nas congregações, nas igrejas, e estaremos aqui passando para os irmãos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, deixando claro que são as bênçãos espirituais. Em um momento em que o mundo hoje vive em busca de bênçãos materiais, nós sabemos que Jesus Cristo, ele nos promete bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O primeiro ponto da lição, nosso diácono ele já tem feito a leitura na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e do versículo 9 a 14. Mas queremos aqui, em rápidas palavras, trazer um resumo desta lição. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a nova posição em Cristo, que se divide em 3 subpontos, que é a doxologia. Segundo subponto, as bênçãos espirituais. Terceiro subponto, a nova condição. O segundo ponto fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. E também está dividida em 3 subpontos, como a revelação do mistério, a plenitude dos tempos e o louvor da sua glória. E o terceiro ponto e último fala sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E é dividido em 2 subpontos, como o selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. Está aí que os irmãos em casa possam estar de posse também da sua lição, acompanhando conosco, como se você estivesse na igreja ou no templo, porque a igreja somos nós e todos nós estamos reunidos. E neste primeiro ponto também agradecendo a Deus por esta oportunidade de estar conosco também o nosso irmão Milton, que através dos sinais de Libra está transmitindo também para os irmãos que não podem ouvir
mas a partir deste momento também pode acompanhar conosco a lição das escolas dominicais. O primeiro ponto, eu quero me ater apenas no primeiro ponto e deixar o nosso diácono ele concluir esta lição, fala sobre a nova posição em Cristo. A introdução ela diz, acompanhe conosco, nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Perceba aqui que ele aborda primeiro a grandeza do nosso Deus, a excelência do nosso Deus e a perfeição do projeto divino. Qual foi o projeto divino? Qual foi o projeto de Deus? Foi poder entregar, enviar o seu Filho para poder morrer em uma cruz, e esse projeto foi feito em perfeição e estamos vivendo hoje, e hoje seria, se nós voltarmos atrás, hoje seria justamente o dia em que Jesus Cristo, ele teria ressuscitado. Na sexta-feira foi o dia que ele foi crucificado e passou os 3 dias mortos, e hoje pela manhã, seria o domingo pela manhã, seria o dia em que Jesus Cristo, ele ressuscitou para estar para sempre aí, dando-nos a salvação eterna. Primeiro ponto, a nova posição em Cristo. Fala, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Todos nós vivíamos no pecado, mas através de Cristo, que um dia e hoje estamos vivendo a ressurreição, ele nos deu o privilégio da salvação. A doxologia fala sobre o louvor. Paulo ele inicia louvando a Deus, a sua grandeza, quando ele diz que, após expor os versículos de abertura 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Escrita aí em capítulo 1, versículo 3 a 14, que foi a leitura. E diz, ele começou pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. Perceba que ele inicia a carta louvando, adorando, porque o louvor, ele não é apenas o cântico, mas o louvor é você glorificá-lo através de palavras, através de ações. Glória a Deus. Nós vimos também sobre as bênçãos espirituais, onde está subdividida aqui, eu coloquei em 8 pontos, essas bênçãos espirituais que Deus, ele nos prometeu através do seu Filho, e os irmãos podem acompanhar conosco na carta aos Efésios, na leitura aí no capítulo 1, o primeiro ponto aí ele diz, no segundo subponto, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios. Então, do versículo 3 ao versículo 14, está subdividida em 8 bênçãos espirituais. A primeira, Deus nos elegeu. Nós louvamos a Deus por isso, porque Ele nos elegeu para sermos santos. Ele nos separou para que nós vivêssemos em uma vida separada do pecado e do mundo. Segundo, nos predestinou para sermos filhos, ou seja, Ele nos escolheu, nos predestinou para que nós pudéssemos ser filhos, porque nem todos são filhos, todos nós podemos dizer que são criaturas de Deus, conforme João escreveu, mas através do seu sangue nós passamos a ser filho de Deus. O terceiro subponto aqui dividido, ele diz, nos fez agradáveis para si. Depois, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, que está no versículo 7. O quinto, acolheu-nos por sua vontade redentora. Sexto, revelou-nos a palavra da verdade, que é a primeira parte do versículo 13 do capítulo 1, que diz que, através da sua palavra, ele nos revelou em quem também vós estáis depois que ouviste
a palavra da verdade. E o oitavo subponto, ainda no versículo 13, ele fala sobre o selo, onde ele diz: e tendo nele também crido, foste selado através do Espírito Santo, que ele habita em cada um de nós. No momento em que entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo, ele habita em nossa vida. E para concluir aqui, ainda garantiu a verdade da promessa. Qual promessa? A promessa da salvação. Então, essas são as principais bênçãos espirituais que Deus ele nos concede. E o terceiro subponto aqui, já para concluir, fala sobre a nova condição. Quem éramos nós? Onde nós estávamos? O que seríamos de nós? Será que nós estávamos aqui ainda? Acredito que alguns já teriam até partido, mas Jesus Cristo, ele nos salvou. Então esta é a condição espiritual, a bênção espiritual é a bênção da salvação. Quando Paulo, ele escrevendo na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, ele diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma pessoa que entrega a sua vida a Cristo, ele não pode viver da mesma forma. Ele agora é uma nova criatura e agora tem que viver em santidade a Deus. Então, esta é a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. E qual foi a obra realizada? Foi a morte. A morte de Jesus Cristo foi a sua obra ali no Calvário realizada, onde Paulo escrevendo, no caso, o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, é uma carta anônima. Ele diz que foi uma obra realizada ali no Calvário 5 e 9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, e para concluir, ainda no Hebreus capítulo 9, versículo 12, ele diz que não foi com o sangue, versículo 12, nem por sangue de bode, nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Jesus Cristo, ele se ofereceu, ele se entregou com o seu próprio sangue para nos dar a salvação. Então, isso é a nova condição do cristão, onde ele recebe as bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então é esse primeiro ponto da lição sobre a nova posição de Cristo que queremos deixar para os irmãos. E o nosso diácono e vice-supervisor, Tiago Barbosa, ele estará dando o segundo ponto e concluindo esta lição maravilhosa. Mas que Deus continue lhe abençoando em casa, onde você estiver, uma EBD, uma escola bíblica dominical no seu lar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, queridos irmãos, louvamos a Deus por esta parte introdutória, né, que já ouvimos dos nossos irmãos. E eu tenho certeza que esta programação tem sido de muitas bênçãos para a sua vida, não é? Nós já aprendemos aqui já que Deus, através do seu Filho Jesus, nos garantiu muitas bênçãos, não é? As bênçãos espirituais alcançadas através do seu Filho Jesus, não é? Através do seu sacrifício na cruz do Calvário por todos nós. Então, você é privilegiado por Deus. Nós observamos que Paulo, escrevendo aos Efésios, abra sua Bíblia junto conosco, no capítulo 2, versículo de número 11, traz a memória da condição desses crentes em outro momento. Diz assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo,
eres gentis na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, esta era a nossa condição antes de sermos alcançados através da fé e da graça de Deus pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, é o que diz a palavra de Deus, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O pecado veio trazer uma ruptura no relacionamento do homem para com Deus, mas Jesus, ele, além de ser justo, é justificador dos nossos pecados. E foi por meio dele que nós fomos alcançados por tantas bênçãos que já foram ditas aqui, foram proferidas aqui, mencionadas pelo nosso diácono Rafael. Deus nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos de Deus, através de Cristo e em Cristo Jesus, nos fez agradáveis a si. Ora, queridos, o pecado, ele traz separação. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, não é? A maior consequência do pecado. E morte, à luz das Sagradas Escrituras, ela transmite a ideia de separação. Então, quando o homem pecou contra Deus, ele se apartou de Deus. Ele se afastou da presença e dos benefícios que Deus graciosamente lhe concedeu. Mas Deus, sabendo que o homem necessitava de uma provisão para que assim então ele voltasse a tornar a Deus, para que ele tivesse a oportunidade de se aproximar de Deus novamente, enviou Jesus, o seu Filho, para nos resgatar. E veja que maravilha, que salvação não é apenas livramento das consequências do pecado, mas também é a restauração da comunhão do homem para com Deus. Então nós fomos amplamente beneficiados através deste sacrifício de Cristo Jesus, né? E tantas outras bênçãos que já foram mencionadas aqui, nós hoje possuímos uma nova condição em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Efésios ressalta muito o termo em Cristo Jesus. Esta proposta, esta proposição do apóstolo Paulo transmite para nós uma ideia de mudança de condição. Como nós lemos aqui, nos versículos de número 11 ao número 13 do capítulo 2 de Paulo aos Efésios, mostra quem éramos em outro tempo e quem somos hoje por causa de Jesus. Só há salvação em Jesus. Só há bênçãos espirituais transmitidas por Deus por causa de Jesus. E é por isso que a Bíblia nos vai afirmar, dizendo que em Cristo somos mais do que vencedores. Então, avançamos aqui ao conteúdo da nossa lição, que observe que Paulo, ele transmite uma mensagem para um público muito eclético, um público dividido, visto que a igreja de Éfeso era constituída por judeus e gentios. E parece-nos que havia um certo orgulho daqueles que eram judeus, porque sendo eles herdeiros das bênçãos destinadas por Deus a Israel através do propósito de Deus com Abraão e com esta nação, se orgulhavam, não havia uma jactância, um orgulho por parte deles,
porque até mesmo o Salvador veio da tribo de Judá. Mas Jesus, o apóstolo Paulo, através da revelação do Espírito Santo, diz que até mesmo os gentios que estavam separados dos concertos, das alianças que eram exclusivas a Israel, agora estão estão próximos, foram atraídos pelas bênçãos alcançadas através de Jesus. E veja, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que vindo a plenitude dos tempos. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo, escrita aos Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4, também falará da plenitude dos tempos. Diz assim a palavra de Deus: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, queridos, esta plenitude dos tempos transmite para nós a ideia do tempo de Deus, o tempo em que Deus haveria de agir em favor da humanidade para lhes proporcionar um sacrifício pleno, o real projeto de salvação para todos os homens. Então, é nesta plenitude dos tempos que Paulo diz que aquela igreja estava, que eles tinham sido beneficiados por esta ocasião em que Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Veja que quando o pecado ele é inserido na humanidade, tudo entra em desarmonia. Não é? O homem que tinha, de certa forma, poder sobre a criação e também harmonia com o seu Criador, por causa do pecado, tudo entrou em desarmonia. Mas em Cristo, diz a palavra de Deus, que vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo de Deus atuar, né, o tempo correto, o tempo perfeito de Deus dentro do seu projeto divino, todos nós fomos alcançados por tais bênçãos. E que coisa maravilhosa também é observar que tudo isso, irmãos, é para louvor da sua glória. Observem, volte comigo para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 3, que nos diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes, ou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observe que Paulo glorifica ao Deus Pai neste versículo. Mas mais adiante, observamos no versículo de número 10, a seguinte expressão: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha aí, com o fim, versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Mas mais adiante, nós observamos que este louvor também se estende, né? No versículo 3, o louvor é direcionado ao Deus Pai, bendito Deus e Pai. No versículo de número 12, o louvor também é direcionado ao Deus Filho, conforme nos diz a palavra de Deus, que com o fim de sermos para o louvor da sua glória. E observe que agora o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, começa a glorificar também a pessoa bendita
do Espírito Santo de Deus, conforme o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança. Aleluia. Penhor, querido, talvez você não esteja familiarizado com o termo, mas penhor, em termos gerais, é a garantia, não é? É a segurança que nós obtivemos através do Espírito Santo e que temos através do Espírito Santo de Deus acerca da nossa salvação. É o Espírito Santo de Deus que se comunica conosco diariamente, não é? Em oração, através, em espírito também. Diariamente o Espírito Santo se comunica conosco, nos evidenciando a certeza de que nós estamos no caminho certo, rumo ao céu. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o penhor, Ele é a garantia, Ele é a certeza de que um dia nós estaremos no céu. E Paulo diz, o qual é o penhor da nossa herança? Ora, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, observamos aqui uma doxologia completa. O Pai sendo glorificado, o Filho sendo glorificado, assim como também o Espírito Santo. E qual é o propósito de todo homem? Qual é o objetivo do homem que vem para este mundo? É louvar a Deus. Se o propósito do homem não for louvar a Deus, ele está no caminho errado. Ele não compreende a sua existência. Mas a Bíblia revela que em tudo devemos glorificar a Deus. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é ser glorificado em todas as coisas. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa, exaltá-lo, porque através da sua vida, através da nossa vida, através da igreja do Senhor, nós glorificamos a Deus, e é através desta glorificação que a nossa vida se torna completa, torna-se uma vida com propósito, torna-se uma vida com objetivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E observe que já falamos do penhor, né? Que é uma figura de linguagem atribuída ao Espírito Santo, mas também o apóstolo Paulo, dizendo aos Efésios, escrevendo aos Efésios, vai dizer que o Espírito Santo é como um selo. Diz a palavra de Deus no versículo 13 do capítulo 1, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui podemos fazer uma distinção entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração. Todo crente que aceita Jesus em verdade e é alcançado e compreende a mensagem do Evangelho, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Eu quero salientar aqui que a figura do selo, ela servia para identificar, era um símbolo de autoridade sobre a determinado objeto que fosse alcançado por ele. E muitas vezes se utilizava o selo para identificar uma madeira, né? O viajante vinha, comprava uma madeira e ali separava ela, e para que ela estivesse separada e preservada de qualquer outro risco, né, de ser subtraída, vinha ele com o seu selo, com a sua marca distintiva, e colocava sobre a madeira, e ela ficava ali aguardando até o momento do seu retorno, e então assim ser levada para o seu destino final. Por que não dizer que nós também somos como estas madeiras, que fomos tirados da multidão
deste mundo, que está jogado em pecado, que fomos escolhidos por Deus e fomos selados. E enquanto o nosso dono não nos vem buscar, nós estamos aguardando com o selo e a marca distintiva sobre a qual testificamos que somos de Jesus. Aleluia. Pertencemos a Deus. Você pode dizer aí na sua casa: eu pertenço a Jesus. A minha vida pertence a Deus e eu estou selado com o Espírito Santo da promessa. Distintamente do batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é o falar em outras línguas, é falar em línguas celestiais. Então, queridos irmãos, aqui já concluímos a nossa lição e queremos dizer que para nós é motivo de alegria, não é? Porque nós observamos aqui que nós devemos glorificar a Deus através da nossa vida, porque nós fomos alcançados por bênçãos espirituais. Olha, amado, não volta a tua mente, o teu coração, apenas para glorificar a Deus, quando tudo estiver da forma que você quer. Quando tudo sair dentro dos seus planos, lembre-se que a maior razão para glorificarmos a Deus é a sua essência. São as bênçãos espirituais. Não, muitas vezes nos frustramos, nos sentimos tristes porque projetos, planos, ideais não saem como nós desejamos, mas louvemos a Deus porque as bênçãos espirituais, elas superabundaram qualquer outra espécie de bênção. E, ademais, nós observamos também aqui na nossa lição que foi na revelação de Cristo que o mistério de Deus encoberto durante a eternidade foi revelado. Deus descortinou o mistério da salvação, referindo-se, né, proporcionando-nos a compreensão de que a salvação, ela é universal, ela está à disposição de todos os homens. Não quero dizer que com isso a salvação ela seja universalista, que todos os homens no final dos tempos serão salvos. Não é isso que quero dizer. É que a salvação está à disposição de todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus verdadeiramente. E por fim, que nós devemos glorificar a Deus em toda a nossa maneira de viver e que o Espírito Santo é o nosso maior aliado até a conclusão da nossa jornada aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que enquanto estes momentos, esses dias difíceis perdurarem, você possa ter evidente no seu coração de que a tua vida é para a glória de Deus e que apesar de que muitas coisas não estejam saindo da forma que você planejou, Deus está no controle de tudo. O Espírito Santo está do teu lado para te ajudar. Jesus alcançou todas as bênçãos em seu favor e Deus é o nosso Pai Celestial. Não há motivos, não há razões para nos entristecermos e baixarmos a nossa cabeça, mas apenas agradecer e louvar a Deus por tudo. Amém? Você pode dizer glória ao nome de Jesus nesta manhã. Que bênção, amados, estar com vocês aqui através desta transmissão, apesar de ser um número, estamos aqui em número reduzido, né? Estamos aqui no número de aproximadamente 7 pessoas, observando as recomendações das autoridades constituídas. A igreja só realiza trabalho de acordo com a legalidade e muitas pessoas foram alcançadas através desta transmissão. Mais de 3.000 pessoas foram alcançadas através desta transmissão ao vivo. Foi uma grande escola bíblica dominical. Então vamos fazer um propósito. Se não regressarmos ao templo daqui para o próximo domingo, nós estaremos aqui em nome de Jesus aprendendo a palavra de Deus. E eu quero orar com você nesta manhã agradecendo a Deus
o trabalho, a escola dominical realizado. Quero agradecer ao meu amigo, irmão Milton Cunha, né, que esteve aqui conosco, se disponibilizou para estar fazendo a transmissão para os nossos irmãos do Grupo do Silêncio. Um forte abraço para vocês, né? Nós os amamos em Cristo Jesus e estamos com saudade de estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical. O nosso supervisor, presbítero Jamson Azevedo, né, que nos concedeu a oportunidade também, através do nosso pastor, de estarmos aqui realizando essa transmissão. Nosso presbítero Severino Ferreira, né, que está coordenando toda a equipe de transmissão aqui da filial em Goiânia. Enfim, a todos, ao nosso querido irmão Jobson, ao irmão Clédio, que estão aqui na base, né, na transmissão. Que Deus abençoe aos nossos irmãos de forma especial. E a você, a esta família abençoada que está acompanhando-nos neste dia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ore comigo nesta oportunidade, agradecendo a Deus por este trabalho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã que esteve conosco neste dia, sabendo, ó Deus, das nossas limitações, reconhecendo as dificuldades, as barreiras que estão impostas durante este momento de pandemia. Eu te apresento também, meu Pai, nesta hora, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando em prol da saúde destas pessoas e outros que estão em um trabalho paralelo a este. Que a bênção de Deus possa estar sobre a vida deles, que o Senhor possa os livrar de todo mal e lhes proteger para a glória do seu nome. Pai, permanece abençoando o nosso pastor presidente neste projeto maravilhoso de transmissão, de alcançar vidas e almas para o teu reino. Ao nosso pastor Anísio Francisco, a sua esposa, irmã Ziza, a toda a sua família, ao ministério da tua casa, a cada um dos meus irmãos professores de escola bíblica dominical, aos dirigentes, a todos os colaboradores da EBD, que o Senhor possa estar abençoando de uma forma maravilhosa, assim como o Senhor já tem feito com todas as sortes de bênçãos espirituais. Pai, permanece conosco, abençoando-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.